Existe um tipo de cansaço que uma noite de sono não resolve. É o desgaste invisível de quem ora, crê, faz tudo certo, mas vê os dias passarem sem que nada mude. Se você sente que a sua fé continua viva, mas a sua esperança está ferida pelo silêncio, existe algo sobre o tempo de Deus que você precisa entender urgentemente. Talvez o problema não seja a demora em si, mas o que ela está fazendo com você enquanto a resposta não chega. Voz que acalma, luz que guia, alma avivada, chama para a vida. Que a paz do Senhor Jesus guarde a sua mente e o seu coração neste exato momento. Você está no canal Alma Avivada, um refúgio para quem busca profundidade bíblica e não apenas motivação passageira. Eu não sei há quanto tempo você espera, mas eu sei quem cronometra o seu tempo. E enquanto conversamos aqui, eu creio que o Espírito Santo já começa a trabalhar não apenas na sua causa, mas na estrutura interna que precisa suportar a bênção que virá. A espera tem uma arma cruel. Ela tenta nos convencer de que estamos esquecidos e sozinhos. Mas isso acaba agora. Enquanto você ouve esta mensagem, quero te convidar a quebrar esse isolamento. Se existe algo específico que você tem aguardado e que tem pesado na sua alma, escreva nos comentários o seu nome junto com a frase "Eu permaneço de pé". Faça isso como um ato profético, registrando diante de Deus e desta comunidade que, apesar do cansaço, você não desistiu. Mais à frente neste vídeo, vamos apresentar cada vida aqui em oração, com o entendimento e a reverência que a sua história merece. O que vamos tratar aqui hoje não é apenas sobre ter paciência, é sobre como sobreviver espiritualmente quando a paciência já acabou. Muitas vezes a exaustão não vem da dúvida se Deus pode fazer, mas do cansaço de não saber quando Ele vai fazer. Se você já orou, jejuou, declarou versículos e mesmo assim sente que o céu está silencioso e que suas forças estão se esgotando, talvez exista uma perspectiva sobre o tempo que você ainda não considerou. Neste vídeo, não vou prometer que o seu milagre acontecerá nos próximos minutos. Isso seria irresponsável. O que prometo é trazer luz e entendimento bíblico sobre o propósito do silêncio. Você vai sair daqui não apenas com alívio momentâneo, mas com discernimento espiritual para identificar o que Deus está gerando em você enquanto a resposta externa não chega. Vamos fazer uma breve oração para desconectar a nossa mente da urgência e conectá-la à eternidade. Pai amado, em nome de Jesus, nós paramos tudo agora. Aquieta, Senhor, a voz da ansiedade que grita que estamos atrasados. Silencia o medo do futuro e traz clareza ao nosso entendimento neste momento. Que a Tua palavra encontre espaço fértil em nós, vencendo o cansaço e renovando a nossa visão. Nós nos colocamos atentos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Se esse tipo de abordagem, que busca a verdade bíblica profunda em vez de respostas fáceis, faz sentido para o seu momento de vida, considere se inscrever no canal Alma Avivada. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, mas decidindo nutrir a sua fé com alimento sólido e constante. Permaneça conectado a este espaço de crescimento e amadurecimento espiritual. Vamos falar a verdade sobre o que acontece dentro de nós quando o tempo passa e a promessa não se cumpre. Existe uma teologia triunfalista que diz que quem tem fé nunca se cansa, mas isso não é o que a Bíblia nos mostra. A realidade é que a espera prolongada adoece. Não é apenas uma questão de impaciência humana, é um desgaste profundo da alma que começa a afetar a nossa visão de quem Deus é e de quem nós somos. A Bíblia é extremamente honesta sobre isso em Provérbios 13, versículo 12, que diz: "A esperança que se adia faz adoecer o coração." Observe a precisão cirúrgica dessa palavra. Adoecer. Salomão não diz que a demora nos deixa apenas irritados ou ansiosos. Ele diz que o coração, o centro das nossas emoções, vontade e intelecto, fica doente. Quando você espera por uma cura,
por uma porta aberta, pela restauração de um casamento ou pela salvação de um filho, e os meses viram anos, o sintoma espiritual é uma espécie de enjoo da alma. Você continua crendo, mas a alegria de crer parece ter evaporado. Mas eu quero te levar a um texto ainda mais profundo, que descreve fisicamente o que você está sentindo hoje. Em Salmo 69, versículo 3, Davi faz um desabafo que muitos de nós temos medo de fazer em voz alta. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem de esperar o meu Deus. Preste atenção nisso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o gigante da fé que derrubou Golias, admite 3 sintomas de exaustão extrema. Cansaço da repetição. Estou cansado de clamar. Ele não parou de orar, mas admite que a repetição se tornou um fardo. Esgotamento físico. A garganta secou. A oração deixou de ser fluida e passou a ser um esforço, algo que arranha. Perda de visão. Meus olhos desfalecem. Ele já olhou tanto para o horizonte esperando o socorro que a vista está embaçada. Ele não consegue mais ver com clareza. Se você se sente assim hoje, a primeira coisa que o Espírito Santo quer te dizer através deste vídeo é: a sua dor é legítima. O seu cansaço não é prova de que você não tem fé. É prova de que você é humano e está em uma batalha de resistência. A Bíblia não esconde o lamento de Davi, porque Deus quer que você saiba que ele não se escandaliza com a sua exaustão. O problema não é sentir o cansaço. O perigo real é quando, por causa desse cansaço, começamos a interpretar o silêncio de Deus como ausência de Deus. Começamos a achar que, porque a resposta não veio, fomos esquecidos. Mas o texto de Davi termina dizendo que ele espera pelo meu Deus. Mesmo com a garganta seca e os olhos cansados, o relacionamento de pertencimento, meu Deus, ainda estava lá. A exaustão da espera é muitas vezes o lugar onde a nossa fé deixa de ser emocional e passa a ser uma decisão de sobrevivência. Você não está orando porque sente vontade, você está orando porque sabe que é a única coisa que te mantém vivo. E é exatamente nesse ponto de quebra que Deus costuma revelar uma faceta dele que nunca conheceríamos nos dias de festa e resposta rápida. Para entendermos a natureza desse silêncio, precisamos olhar para um casal que viveu essa exaustão até o último limite, Zacarias e Isabel. O Evangelho de Lucas começa contando a história deles e o versículo 6 traz uma informação perturbadora para a nossa lógica humana. A Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os mandamentos. Porém, o versículo 7 começa com uma conjunção adversativa que dói na alma. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Pense na cena. Zacarias era sacerdote. A vida dele era servir a Deus. Eles não eram cristãos de domingo. Eles eram a elite espiritual da época, vivendo em obediência total. E ainda assim, o milagre que eles mais pediram na juventude nunca chegou. Eles viram vizinhos menos espirituais tendo filhos. Viram gente que não orava tanto recebendo a bênção. E eles, nada. Aqui está o espelho espiritual para nós. A exaustão de Zacarias não vinha da rebeldia, mas da incompreensão. A lógica religiosa diz: se eu for fiel, Deus me dá o que peço. Mas a história deles quebra essa matemática. Eles eram fiéis e o céu permaneceu fechado. Imagine os anos passando. A esperança se transformando em conformismo. A oração fervorosa se tornando um silêncio resignado. Quando o anjo Gabriel finalmente aparece a Zacarias no templo, a reação dele não foi pular de alegria, foi duvidar. Ele disse: como saberei isto? Pois eu já sou velho. Zacarias estava tão exausto de esperar que, quando a resposta chegou, ele já não tinha estrutura emocional para crer nela. A demora havia criado uma crosta de autoproteção no coração dele. Ele preferiu olhar para a sua realidade, sou velho, do que para a promessa. E é aqui que precisamos ter uma conversa honesta. O que o silêncio de Deus fez com a sua identidade? Muitas vezes, achamos que a demora é um sinal de que Deus está nos punindo por algum pecado oculto ou falta de fé. Mas o texto de Lucas
prova que é possível ser irrepreensível e ainda assim ter que esperar. A esterilidade de Isabel não era castigo, era agendamento. O filho deles, João Batista, não podia nascer em qualquer época. Ele tinha uma missão profética específica de preparar o caminho para o Messias. Se João tivesse nascido quando Isabel queria, na juventude, ele teria chegado antes de Jesus estar pronto para vir. O não de Deus para o tempo de Isabel era um sim para o propósito eterno de Deus. O atraso na agenda dela era a pontualidade na agenda do céu. Mas saber disso não tira a dor da espera diária. Zacarias ficou mudo durante a gravidez de Isabel. Talvez Deus tenha calado a boca dele, porque naquele momento de exaustão, as palavras de Zacarias seriam apenas de incredulidade e amargura. Às vezes, o silêncio que Deus impõe sobre nós não é abandono, mas proteção. Ele nos cala para que a nossa boca cansada não amaldiçoe o milagre que Ele está gerando no oculto. Olhe para dentro de você agora com sinceridade e responda a essas perguntas no silêncio do seu quarto. Você tem interpretado o silêncio de Deus como rejeição pessoal ou como preparação soberana? A sua fidelidade a Deus hoje depende da resposta chegar, ou você o serve por quem Ele é, mesmo que o cenário não mude? Se Deus te respondesse hoje, você teria estrutura para viver a promessa, ou a amargura da espera já contaminou a sua capacidade de se alegrar? Entender o propósito de Deus nos consola, mas precisamos de ferramentas práticas para atravessar a segunda-feira, a terça-feira e todos os dias em que o cenário continua igual. Como não morrer espiritualmente na sala de espera? Quero te entregar 3 chaves espirituais para aplicar a partir de hoje. Não são rituais mágicos para apressar Deus, mas disciplinas para manter a sua alma viva e saudável até o cumprimento da promessa. 1. A disciplina da memória seletiva, Lamentações 3:21. A exaustão tem um efeito colateral perigoso. Ela nos faz esquecer o que Deus já fez e focar apenas no que Ele ainda não fez. Sua mente tende a criar cenários catastróficos. A primeira ferramenta é uma decisão racional baseada em Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como fazer? Pare de alimentar sua mente com o problema. Em vez disso, inicie um diário de memoriais. Escreva 3 situações passadas onde Deus te livrou ou proveu quando você não via saída. Quando o medo do futuro vier, leia em voz alta essas memórias. Você não está ignorando a realidade, está apenas lembrando a sua alma que Deus tem um histórico de fidelidade. A fé precisa de evidências, e as evidências estão na sua própria história com Ele. 2. O jejum de murmuração, o princípio de Zacarias. Aprendemos com Zacarias que, às vezes, falar demais atrapalha. A reclamação constante é uma forma de oração reversa. Ela declara a derrota. Se você está exausto, é provável que suas palavras tenham se tornado ácidas, cheias de nunca, ninguém, impossível. Como fazer? Proponha-se um desafio de 24 horas ou mais de silêncio da queixa. Toda vez que a vontade de verbalizar o cansaço ou a injustiça vier, segure a língua intencionalmente e substitua por uma frase simples. Senhor, eu não entendo o tempo, mas confio no teu caráter. Se você não consegue falar fé, o silêncio é a melhor adoração. Proteja o ambiente espiritual da sua casa e da sua mente. 3. O princípio da espera ativa. Servir enquanto espera. O erro mais comum é paralisar a vida até que a resposta chegue. Só vou ser feliz quando casar. Só vou servir quando tiver dinheiro. Só vou viver quando for curado. Isso transforma a espera em uma prisão. A Bíblia mostra que Deus muitas vezes move a nossa vida enquanto estamos servindo a vida de outros. Jó foi restaurado enquanto orava pelos amigos. Como fazer? Ocupe-se do reino enquanto Deus se ocupa do seu problema. Se você espera por uma família, sirva no ministério infantil ou apoie casais. Se espera por provisão, seja generoso com o pouco que tem. O movimento gera vida,
Mostre a Deus que a falta da bênção não roubou a sua identidade de filho e servo. Não deixe a cadeira de espera ser uma cadeira de balanço onde você se move, mas não sai do lugar. Transforme-a em um posto de serviço. A exaustão diminui quando tiramos os olhos do relógio e colocamos nas mãos do Pai. A espera não é tempo perdido, é tempo de forja. E o Deus que permitiu o tempo garante a força para atravessá-lo. Você ouviu a palavra, entendeu o exemplo de Zacarias e recebeu as ferramentas práticas. Agora, precisamos selar isso. O inimigo da nossa alma trabalha para que você saia deste vídeo sentindo apenas um alívio temporário, para que amanhã o desespero volte a bater na sua porta. Mas nós vamos levantar um muro de contenção espiritual agora. A fé não é um sentimento, é uma decisão. E decisões precisam ser registradas. Se você entendeu que o silêncio de Deus não é abandono, e se você decide hoje trocar a murmuração pela confiança intencional, eu quero que você escreva nos comentários uma frase curta, mas que carrega um peso espiritual eterno. Escreva agora: minha espera tem propósito. Ao digitar isso, você está pregando para a sua própria alma. Você está dizendo ao mundo espiritual que não é uma vítima do tempo, mas um servo do Deus eterno. Não ignore esse passo. Às vezes, o ato físico de escrever é o gatilho que a sua mente precisa para virar a chave da lamentação para a adoração. Enquanto os comentários vão subindo, quero que você visualize algo. Você não está assistindo a este vídeo sozinho em um canto esquecido do mundo. Somos milhares de pessoas conectadas pelo Espírito, vivendo batalhas diferentes, mas servindo ao mesmo Deus. Agora, entramos no lugar mais santo deste encontro. Talvez você tenha chegado aqui com a garganta seca, como Davi. Talvez suas lágrimas tenham sido seu alimento dia e noite. Eu não conheço os detalhes da sua causa. Não sei se é um diagnóstico médico, uma crise financeira, um filho longe dos caminhos do Senhor ou um sonho que parece morto. Mas o Deus a quem servimos conhece cada detalhe, cada data e cada lágrima. Neste momento, vamos parar de pedir coisas por um instante e vamos buscar a face daquele que dá todas as coisas. Vamos orar para que a sua estrutura interna seja fortalecida. Prepare o seu coração, onde quer que você esteja. Se puder, feche os olhos para o mundo lá fora e abra o entendimento para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença agora, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus, que nos dá livre acesso ao Teu trono de graça. Senhor, Tu és o Senhor do tempo. Tu és o Alfa e o Ômega. Antes que o nosso problema existisse, Tu já eras Deus. E depois que tudo isso passar, Tu continuarás sendo Deus. Pai, eu apresento agora cada vida que está do outro lado desta tela. O Senhor conhece o nome, o endereço e, principalmente, o tamanho da exaustão que cada um carrega. Visita agora, Espírito Santo, aquele coração que adoeceu de tanto esperar. Tu vês, Senhor, onde a esperança secou. Tu vês onde a dúvida tentou criar raízes. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de murmuração, toda mentira do inimigo que diz que esta pessoa foi esquecida ou abandonada. Caia por terra agora toda a sensação de orfandade. Pai, assim como sustentaste Zacarias e Isabel no silêncio, sustenta este teu filho e esta tua filha. Não pedimos apenas que o Senhor mude a situação externa, embora saibamos que tu podes fazer isso num estalar de dedos. Nós pedimos hoje pelo milagre da resistência. Renova as forças daquele que não tem mais força para orar. Hidrata a alma que está seca como um deserto. Dá a eles a memória da esperança. Que eles possam lembrar dos livramentos passados para confiar no livramento futuro. Eu abençoo a casa, a família, a saúde e os projetos de cada um. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que eles se levantem deste momento não apenas consolados, mas revestidos de autoridade para aguardar o tempo certo, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós entregamos o controle do tempo em Tuas mãos, confiando plenamente no Teu amor e na Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém e amém.
Enquanto encerramos este momento, é muito provável que o Espírito Santo tenha trazido à sua memória o rosto de alguém. Talvez um amigo, um familiar ou alguém da sua igreja que também está cansado de esperar e prestes a desistir. Não guarde esse renovo apenas para você. Compartilhar este vídeo é sobre estender a mão para alguém que está se afogando no silêncio. Envie essa mensagem para essa pessoa agora. Seja o instrumento que Deus vai usar hoje para dizer a ela: não pare, a sua história ainda não acabou. E se este ministério tem sido um refúgio para a sua fé e você sente no coração o desejo de apoiar o canal Alma Avivada para que possamos continuar produzindo conteúdos com essa profundidade bíblica e alcançando mais vidas, essa possibilidade está aberta de forma voluntária, clicando no botão Seja Membro logo abaixo deste vídeo. Sua generosidade nos ajuda a manter essa missão de levar a sã doutrina adiante com qualidade e constância. A espera exige manutenção diária da fé. Você não pode se alimentar apenas uma vez e esperar ficar forte a semana inteira. Para que você não saia desse ambiente espiritual e volte para o barulho das preocupações, eu separei uma direção específica para você. O vídeo que vai aparecer na sua tela final traz uma mensagem poderosa. Clique agora e permaneça edificado na rocha. Que Deus te abençoe e até lá.